Sejam bem-vindos à nossa aula de panorama bíblico. Hoje nós vamos dar continuidade às cartas. Semana passada nós fomos até Filemon, na última aula, e hoje nós vamos começar com a carta de Hebreus. E vamos tentar finalizar até a última carta, que é Judas, hoje. E aí na outra aula nós vamos falar de Apocalipse. E aí é um livro que merece uma aula só para ele, porque tem muitas visões. Eu quero tentar apresentar todas as visões do estudo do Apocalipse e mostrar um pouco do que eu acredito ser o mais coerente. E sobre a carta de Hebreus, ela é uma carta de autor desconhecida. A hipótese mais antiga da autoria dela vem de Tertuliano, que vem do ano 200 depois de Cristo, que cita uma epístola aos Hebreus com o nome de Barnabé. Então, Barnabé foi o primeiro candidato a ter escrito essa carta, né? O parceiro de Paulo. Outro candidato à autoria é Apolo, que é citado também pelas cartas de Paulo e foi proposto pela primeira vez por Martinho Lutero. Outros também acreditam que a carta poderia ser de autoria paulina. Isso foi a hipótese mais tardia, né, das três. Mas tudo são possibilidades. Mas Paulo foi o menos provável por causa do estilo da carta, que não bate muito com todas as cartas de Paulo, né? Então, é muito interessante a carta de Hebreus. E ele emprega de modo sistemático o tempo presente do grego quando fala o tempo das atividades sacerdotais e a elas associadas. Então parece que a carta foi escrita antes da destruição do templo de Jerusalém. Por causa disso, ele adota o grego, o tempo presente do grego, quando fala do templo e das atividades sacerdotais a elas associadas. O que isso quer dizer? O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O autor, ele usa as palavras quando fala das atividades do templo no tempo presente. Então, ao que parece, a autoria é datada de antes de 70. Isso é uma evidência indireta de que a carta foi escrita antes da destruição do templo. Porque se o autor, depois da destruição do templo, ele poderia se referir no tempo passado. Nós fazíamos isso no templo, mas ele usa o tempo presente. Então, isso é um indicativo de que ela foi escrita nesse período, no ano 70. E o tema principal da carta é a suficiência e a supremacia de Cristo. Os significados da sua vinda em relação aos símbolos judaicos é uma carta de muito simbolismo judaico e é um tratado teológico profundo e uma reflexão da nova aliança em relação à antiga aliança. Então, uma carta é um tratado teológico, assim como Romanos, por exemplo. Ele começa falando da divindade de Jesus, que Deus falou naqueles tempos através do Filho, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele começa refletindo e falando sobre a divindade de Jesus. E aí ele começa a fazer uma comparação com os anjos, o quão Jesus é superior aos anjos, no capítulo 1. A qual dos anjos ele disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Né? Ele fala comparando. Os anjos são inferiores a Jesus. Né? Ele está mostrando que Jesus é um ser superior aos anjos. No capítulo 2, ele continua falando isso também. Né? Não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito das coisas que estamos falando. E aí ele vai falando mais uma vez da supremacia de Jesus. No capítulo 3, ele vai falar da superioridade de Jesus com relação a Moisés, mostrando que a nova aliança é superior à velha aliança, assim como Paulo já falou nas suas cartas, né? Que a antiga aliança ela caducou, ele usa esse termo. E aqui no verso 3, 3, 3, ele diz: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés,
Da mesma forma que o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa. Então ele falando, olha, aquele que estava por trás de tudo, da fundação da lei, ele tem maior glória do que aquele que escreveu a lei, que é Moisés, né? Jesus é superior por causa disso. E aí depois ele vai falar sobre a incredulidade. Depois no capítulo 4 ele vai falar sobre o descanso sabático, fazendo uma referência ao sábado dos judeus, mostrando que Jesus é o nosso descanso, que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, para a gente se esforçar para entrar nesse descanso. E aí ele começa a entrar no final do 4, no capítulo 5, sobre o sacerdócio de Jesus. Falando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano para expiar os pecados do povo, nós temos um sumo sacerdote que fez isso de uma vez por todas. Essa vai ser a tônica muito forte no livro de Hebreus. No capítulo 6, é um texto muito emblemático, que ele vai falar sobre a advertência contra a apostasia. Ele começa a falar que as pessoas estavam imaturas e que precisam avançar na maturidade. E no versículo 4, 6:4, ele diz: aqueles que de uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Qual é a briga teológica geralmente nesse texto? Aqueles que defendem que é impossível perder a salvação, geralmente não acham que esse texto está ensinando isso. Eles acham que uma vez salvo, salvo para sempre, e é impossível cair da graça. Por outro lado, aqueles que acreditam que é possível perder a salvação, como eu acredito, gera um outro problema. Por exemplo, a pessoa que foi salva e caiu, é impossível ela ser salva novamente. Então, há incômodo de todos os lados. A questão é, pensando da minha perspectiva, que acredita que é possível perder a salvação, porque a Bíblia traz muitas advertências sobre isso, qual que é a questão? Se alguém experimentou tudo isso, foi salvo e caiu, é impossível que seja reconduzido ao arrependimento. Qual é o problema? É saber se de fato aquela pessoa experimentou tudo aquilo que ele falou no versículo 4 e 5. Porque a pessoa pode estar na igreja, mas talvez ela ainda não foi iluminada, não provou o dom celestial, não foi participante do Espírito Santo, não experimentou a bondade e ela saiu da igreja. Porém, não cabe a nós humanos julgar, da mesma forma da perspectiva calvinista, não cabe a nós julgarmos se aquela pessoa foi eleita ou não. Da mesma forma, não cabe a nós julgarmos se aquela pessoa participou de tudo isso ou não. Então, da nossa perspectiva, muda pouca coisa. Se alguém se afastar da comunhão da igreja, nós devemos ir atrás dessa pessoa e insistir na reconciliação dela com Deus e com a igreja, porque nós não sabemos se ela a gente não pode ficar tentando ser Deus e falar, ela aproveitou isso, então eu nem vou pregar para ela, porque é impossível que ela se arrependa de novo. Então, não cabe a nós isso. Então, da perspectiva calvinista, não cabe a nós julgar quem foi eleito ou não, e de uma perspectiva arminiana, molinista, não cabe a nós julgarmos se aquele que desviou tinha participado de tudo isso. Então, nós não sabemos. A nossa função, independente da situação teológica, do quadro teológico, é pregar para todas as pessoas, e aqueles que se afastaram, pregar para que eles voltem. Essa é a nossa função, né? No capítulo 7 ele vai falar sobre Melquisedeque, que Jesus é da linhagem de Melquisedeque, porque ele não tem origem, não tem fim, falando que ele é semelhante a Melquisedeque. No capítulo 8 ele volta sobre a questão do sumo sacerdote, né, que ele entrou de uma vez por todas, fez um sacrifício só e pagou por todos os pecados. Por isso, a gente não precisa mais sacrificar, né, animais. No capítulo 9 ele vai falar sobre o sangue de Cristo, a adoração no tabernáculo terreno.
No capítulo 10 ele reforça essa ideia de que Cristo fez um sacrifício definitivo. No capítulo 11 é o texto clássico da fé, né? Hebreus 11, exemplos de fé, a definição de fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Então fé tem a ver com algo que você não vê. Não tem a ver, isso é importante, não tem a ver com irracionalidades, né? Quando a gente olha para o mundo, nós percebemos que tudo que tem ordem foi criado por uma mente inteligente. Então, o fato de nós não vermos Deus não significa que crer em Deus é irracional, porque nós temos um arcabouço de evidências que mostram que organização provém de uma mente inteligente. Então, quando a gente olha para o mundo, nós cremos, mesmo sem ver que Deus existe, nós cremos que Deus existe mesmo sem vê-lo, porque nós temos um arcabouço que nos sustenta racionalmente nessa ideia. Então, fé não tem a ver com crer sem um arcabouço de evidências por trás. E não tem a ver também com você ter 100% de expectativas, de evidências. Por exemplo, se eu sei que Deus existe e Ele é bom, por mais que algo nunca tenha acontecido na história, eu posso crer que Deus pode fazer isso, porque Ele é poderoso. Então, não é nem uma ausência de evidência, mas também não é um racionalismo. É um equilíbrio perfeito entre razão e fé. É muito interessante a fé. E ele vai dando exemplos de fé, né, de pessoas que foram firmes na fé. No capítulo 12, ele vai falar sobre os abalos, que Deus nos abala para remover aquilo que é abalável, que a gente tem que permanecer firme para que fique o reino inabalável. Esse texto é muito lindo. Hebreus 12, 25, a partir do 25. Ele fala que Deus nos dá provações para tirar aquilo que é abalável. Ele nos dá dificuldades e isso vai remover aquilo que é abalável, né, na nossa vida. E no capítulo 13 ele traz algumas exortações finais a algumas pessoas para lembrar dos líderes, para ter amor, sobre o casamento. Então ele vai trazendo questões pastorais. Então esse é o livro de Hebreus, é um tratado teológico muito interessante. O livro de Tiago, provavelmente era o Tiago, irmão de Jesus, e não o apóstolo que morreu cedo demais. Ele envia carta às 12 tribos dispersas entre as nações, né? Nessa época, depois de Nero, em 64, já começaram as perseguições aos cristãos. Eles já começaram as perseguições lá no livro de Atos, na verdade, pelos judeus. Mas por Roma foi em 64. E eles começaram a se dispersar, desde lá da perseguição dos judeus. Então, parece que é um livro para cristãos judeus e não gentios, né? O assunto gira em torno de colocar a fé em prática e do cuidado com os pobres. Alguns manuais de Bíblia, por exemplo, eu tenho um livro aqui que vai falando livro por livro sobre a característica de cada um. Ele coloca o livro de Tiago como o livro dos pobres, né? O livro da justiça social. E ele começa a falar das provações no capítulo 1, que Deus não nos dá uma tentação maior que a gente possa suportar. E aí no final do capítulo 1 ele já começa a falar sobre a prática, né? E no versículo 27, 1:27 é o texto mais famoso de Tiago. A religião para com Deus, nosso Pai, a religião que Deus, nosso Pai, aceita e é pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas e nas dificuldades, e não deixar se corromper pelo mundo. Então ele começa a falar da prática da fé, não só de falar a fé, né? Não só de confessar com a boca. No capítulo 2 ele fala sobre a proibição de fazer acepção de pessoas, que é mais uma prática que a gente tem que colocar, né? É mais uma coisa que a gente tem que colocar em prática. Se a gente tem a fé verdadeira, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E no capítulo 2, no final, ele fala sobre fé e obras, essa relação, que a fé sem obras ela é morta. Esse é o texto famoso, né? Tiago 2, 19. Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta.
Então ele vai falar o seguinte: o que adianta você falar que tem fé e não mostrar isso pelas suas ações? Isso não é uma contradição com Efésios 2:8, que diz que nós somos salvos pela fé mediante a graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Porque aqui ele vai dizer em um certo momento, olha, esta fé, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aí no verso 24 do capítulo 2 ele fala: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então muitos teólogos ao longo da história da igreja já perceberam, já entenderam que isso era uma contradição com Efésios. Inclusive Lutero teve muita dificuldade de abarcar o livro de Tiago na sua tradução por causa disso. Ele foi combater muito a doutrina católica, né, de salvação junto com obras, e que tem tem uma linha tênue, muito difícil de diferenciar de quando está defendendo salvação por obras e quando se está defendendo isso que Tiago fala. Que a pessoa que foi salva e não demonstra obras, isso é uma evidência de que ela não foi salva. Essa é a questão. Não é que ela tenha que fazer obras para ser salva, mas que ela tem que mostrar através das suas obras que ela foi salva. Então, a Bíblia ela não se contradiz. O que Tiago está falando é exatamente isso. A pessoa que diz que tem fé, mas não pratica obras, isso mostra que ela não foi salva de fato. Por quê? Porque quem foi salvo faz boas obras. Né? Ele fala algo muito grave, que é muito sério. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então ele não está falando que salvação por obras, ele está falando que ele tem fé e por isso que ele foi salvo, mas ele mostra essa fé pelas obras. E aí ele fala no verso 19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então o que ele está falando? Falar que acredita em Deus não adianta nada. Nós temos que mostrar que acreditamos em Deus pelas nossas obras, né? E depois ele fala de mais uma boa obra, que é dominar a língua, que a gente não pode falar mal das outras pessoas. No capítulo 4 ele fala sobre a submissão a Deus. Ele critica muito os ricos nessa carta, né? Porque os ricos daquela época estavam, no capítulo 5 principalmente, é uma advertência só aos ricos. E em outros trechos ele fala sobre isso. Quando ele vai falar de acepção de pessoas, ele cita o exemplo de alguns ricos que estavam fazendo isso, e esnobando as pessoas na igreja. Mas no capítulo 5, ele vai falar: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram. Lembrando as palavras de Jesus, né? Não acumulem tesouro, onde a prata, onde a traça corrói e a ferrugem, onde a traça e a ferrugem corrói. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Olha que sério isso. Ele está falando que aquelas pessoas ricas acumularam bens. E Jesus falou para a gente não acumular tesouro. Ou seja, mais uma vez, como eu falei, comentei na última aula sobre 1 Timóteo 6, Tiago aqui está fazendo uma ligação entre a pessoa ser rica e acumular tesouro. Porque muitos cristãos hoje acreditam que não é problema ser rico, a gente só não pode ter o coração nas riquezas. Em parte isso é verdade, né? Se a gente for rico, em qual sentido? Rico de administrar muito recurso e não de ter uma vida de luxo, de usufruir de toda essa riqueza. Nós podemos e devemos ganhar e multiplicar os recursos que Deus nos coloca nas nossas mãos. Mas sempre com simplicidade de vida, sempre com contentamento com as coisas que são necessárias para essa vida. Então o Tiago aqui está falando que os ricos acumularam tesouro. Então, os pais da igreja vão falar muito isso também até o século V depois de Cristo, porque depois a Roma começa a influenciar, né? O Constantino, no século IV, começa a entrar dentro da igreja e a riqueza começa a entrar dentro da igreja, né? Essa ideia de riqueza. Começa ali com Constantino, porque o Império Romano começa a se juntar com a igreja.
Mas até agora, até o século V, e os discípulos, Jesus, os discípulos, os pais da igreja, entenderam isso muito bem. Não é possível ser rico e não acumular tesouro na terra. É possível você administrar muito recurso vivendo uma vida de simplicidade, né? Não é escassez e nem riqueza, é um equilíbrio, é uma vida moderada, né? E aí ele critica, né? Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dias de abate, em dias de outras pessoas estarem passando necessidade, né? E aí eles tinham outros pecados, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. É o que acontece em muitos casos. Nem todos os ricos fazem isso, obviamente, mas a tendência do coração humano é querer explorar os seus empregados para que eles produzam cada vez mais, né? Então isso é muito sério aqui na carta de Tiago. Depois nós temos a carta de 1 a Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, né? São cartas muito importantes. Ela foi escrita provavelmente no período ainda antes de 64, porque Pedro morre em 64, martirizado junto com Paulo. Então ela foi escrita provavelmente antes de 64. Pedro, ele endereça aos cristãos judeus e gentios espalhados pela Ásia Menor por causa dessa perseguição, e que provavelmente estavam sendo perseguidos também, porque Pedro fala muito sobre perseguição nas suas cartas. Ele fortalece esses cristãos, exorta e ensina várias doutrinas da fé cristã, principalmente sobre o sofrimento, que nós somos destinados a sofrer. Quem quiser viver piedosamente vai sofrer. É impossível ter uma vida só de tranquilidade nessa terra. Se isso está acontecendo, provavelmente é porque nós já se amoldamos à mentalidade desse mundo, né? E ele começa louvando a Deus no capítulo 1, começa exortando sobre santidade no meio do capítulo 1, né? Falando para viver uma vida, se portar como portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, né? Verso 17 de 1 Pedro 1. Ou seja, durante essa pequena caminhada aqui na terra, portem-se de maneira com temor. Por quê? Porque Jesus vai voltar como um ladrão, né? Ele vai falar muito isso, ecoando as palavras de Jesus. No capítulo 2, ele começa exortando o pessoal que eles estavam muito sendo levados como crianças, né, por todo o vento de doutrina. Paulo usa essa expressão também, falando para eles desejarem o leite espiritual, para que eles cresçam para a salvação, né? E ele fala sobre as pedras vivas, que nós estamos construindo uma casa, um templo vivo, nós somos pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Olha que interessante essa analogia. Ele fala que a igreja, cada cristão é uma pedra que vai sendo construída e formar uma casa espiritual para Deus. Cada um de nós temos esse dever, nós somos sacerdócio santo. Não é responsabilidade somente do pastor, a santidade, a pregação do evangelho. Todos nós somos sacerdócios. O pastor, o presbítero, o líder, ele ocupa um lugar de respeito, de autoridade, porém, cada um é responsável pela pregação do evangelho, pela edificação da igreja. Não está somente sobre nossas costas, isso é muito importante. Olha só, os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Ele vai falar, assim como nós fomos destinados a sofrer neste mundo, para sermos uma luz nessa terra, aqueles que tropeçam também são destinados à destruição, né? E aí, no meio do capítulo 2, ele começa a falar dos deveres sociais, né? E mais uma vez ele traz a palavra peregrinos, lembrando que a nossa vida aqui pode acabar a qualquer momento. Amanhã eu posso não estar aqui, essa pode ser minha última aula que eu estou gravando. E eu preciso me portar de forma digna e justa, para que, se eu morrer amanhã, Jesus me encontre de mãos limpas, né? Aí ele começa a falar para a gente sujeitar as autoridades, no verso 13, 1 Pedro 2,13.
falando sobre o exemplo, né? No capítulo 3 ele começa a falar dos deveres conjugais, assim como Paulo falou, ele fala, olha, mulheres sujeitam ao seu marido, para que o seu procedimento, mesmo sem palavra, ganhe o seu marido. E aí no meio do capítulo 3 ele começa a falar do sofrimento por fazer o bem. Se a gente sofre por roubar e matar, a gente está recebendo o pagamento correto. Se a gente sofre por fazer o bem, a gente tem que se alegrar. Ele chega a falar isso. Então a gente tem que se alegrar. E ele lembra, né, algo muito difícil de se viver. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Do contrário, bendigam. Bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber as bênção por herança. Olha só, mesmo que vocês venham, verso 13, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Então ele fala muito isso, né? E aí ele vai falar sobre a gente estar preparado para responder àqueles que nos questionam, fazer isso com mansidão. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Então o que ele está falando? Se você está sofrendo, não está acontecendo nada de novo, porque Jesus já sofreu isso. Então nós não somos cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Então o sofrimento não deve nos apavorar nessa vida. Inclusive, porque virá uma grande tribulação. E existem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que ela passará pelo menos pelos princípios das dores, que já existe sofrimento, e alguns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ou seja, nós vamos sofrer ou no princípio das dores ou na grande tribulação. Então o sofrimento já é parte básica da vida humana, né? Viver é sofrer. É difícil, o pecado habita nesse mundo. E aí no capítulo 4, ele fala sobre viver para Deus, né? Não se entregar à libertinagem, à sensualidade, à bebedeira, a orgias, a farras, à idolatria. Por quê? Porque tudo isso é repugnante. Depois ele fala sobre o sofrimento de novo. E no capítulo 5 ele começa a dar uma palavra para os presbíteros, né? Falando que como eles devem pastorear o rebanho de Deus, que não deve fazer isso por ganância, com desejo de lucro, não com domínio, não para dominar, mas para servir. Então, ou seja, não significa que ele não possa receber um salário justo e não significa também que ele não tenha autoridade, mas são nuances. Ele pode receber um salário, mas ele não pode ser por ganância. Ele pode exercer autoridade, mas não com dominação, sempre com o serviço, né? Sempre para servir, como exemplo para o rebanho. E aí ele começa a falar sobre que o diabo está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar, para a gente se cuidar, para mantermos firmes até o final. E aí ele termina a sua carta, a primeira carta de Pedro. A segunda carta de Pedro tem um foco um pouco diferente da primeira. Nessa, ele foca em estimular o crescimento cristão, combater os falsos ensinos, alertar sobre a vinda de Jesus, que não tardará, como alguns pareciam reclamar, e alerta que o tempo de Deus é diferente do nosso, mostrando que o demorar humano é relativo. Ou seja, naquela época, alguns 20, 30 anos depois da ascensão de Jesus, algumas pessoas já estavam achando que estava demorando. Então ele começa a falar da nossa eleição, né, no primeiro capítulo, sobre a glória, a glória de Cristo e a firmeza das Escrituras, ou seja, ele está estimulando o crescimento, falando que as pessoas têm um lugar sólido para elas se apoiarem. E aí depois no capítulo 2 ele fala sobre os falsos mestres, né, os falsos ensinos, que serão uma característica nos fins dos tempos também. Jesus falou isso no sermão escatológico deles, falando que, mais uma vez, uma característica dos falsos mestres é a cobiça. Tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tardará. Então ele começa, assim como Paulo lá em 1 Timóteo, falando que, sobre quando ele vai falar da ganância,
uma das características dos falsos mestres é a cobiça, é a ganância. Então, Pedro também fala isso, né, no capítulo 2 aqui. No capítulo 3, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Aí ele vai começar a falar sobre o dia do Senhor. Gente, eu preciso despertar as lembranças de vocês, para vocês recordarem isso. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo as suas próprias paixões, né, falando dos falsos mestres. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, né? Começarão a questionar a vinda de Jesus, que já está demorando. E ele começa a explicar que Jesus virá como um ladrão da noite. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e mil anos é como um dia. Começa a mostrar o seguinte, olha, essa demora é para nós humanos, para Deus, nesse tempo aqui, passaram algumas horas só que Jesus morreu, né? Então, ele é bondoso, ele aparentemente demora aos nossos olhos. Por quê? Porque ele deseja que todos sejam salvos, né? O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Ao contrário, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E no verso 15, 3:15, ele fala: tenham em mente a paciência que o Senhor, de nosso Senhor Jesus, que ela significa salvação. Ou seja, Deus, ele, entre aspas, demora exatamente porque ele quer dar oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. Quando ele vê que nascer mais pessoas não vai trazer mais salvação, aí é o dia que ele vai chegar e falar assim, agora chega, agora eu vou voltar. Mas enquanto Deus perceber que existem pessoas que podem aceitar livremente o Evangelho, ele vai fazer com que a história continue até chegar ao número determinado de pessoas que ele vê que vai ser mais... que o céu vai estar mais cheio possível, né? Porque existe a rejeição humana. E aí ele termina o livro no capítulo 3 ainda. Essa segunda carta só tem o capítulo 3. Então ele termina falando dessa paciência de Deus, né? Que ele demora, entre aspas, mas porque ele é paciente. E aí entramos nas cartas de João. A característica das cartas de João é muito interessante. Ele fala muito sobre o amor, né? Desde os primeiros pais da igreja, identificaram essa carta como o apóstolo João. E existem outras evidências na própria carta que reforçam essa tese, como o semelhante estilo do grego com o Evangelho de João, a presença de figuras como luz, trevas, vida e morte, como nos Evangelhos, e indicações de um relacionamento íntimo com Jesus. Né? Olha o que ele começa falando, aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, que nossos olhos vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então a linguagem é muito parecida, né? O início do Evangelho de João no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui na carta ele fala, aquele que era desde o princípio, muito semelhante. Ele endereça essas cartas aos crentes, né? Ele fala isso no capítulo 2, mas não explica quem eram eles, se eram judeus ou gentios. O objetivo da carta é instruir os irmãos como determinar o verdadeiro evangelho, como saber se eles são filhos de Deus. Olha que interessante. A seita gnóstica nessa época, gente, ela era presente nessa época e João combate muitas dessas doutrinas heréticas dos gnósticos, nessa carta. Então, os gnósticos basicamente acreditavam o seguinte: era uma seita cristã, eles eram muito influenciados pelos gregos, eles acreditavam que o mundo material era mau e que Deus jamais se encarnaria. Então, quando João fala assim, por exemplo, olha, quem nega que Jesus vem em carne é o anticristo. Ele está falando o seguinte, esses gnósticos que negam a encarnação de Jesus, eles são anticristo já, né? Por isso que ele fala o que os nossos olhos viram, os nossos olhos
Nós ouvimos o que vimos com os olhos, contemplamos, as nossas mãos apalparam. Ele está falando o seguinte: Jesus veio em carne, combatendo o gnosticismo, né? Nós somos testemunhas. E ele vai falar muito sobre o amor ao irmão, o perdão de perdoar os irmãos, né? Sobre não amar o mundo. Então ele começa a falar no capítulo 2. Filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus, que veio nos salvar, veio perdoar não só os nossos pecados, mas do mundo inteiro. Então ele começa a falar da prática também, assim como Tiago fala, ele fala, olha, não adianta você falar que crê em Jesus, mas não amar o irmão, não mostrar isso com obras. Então ele fala muito sobre pecado, sobre o dever de não amar o mundo. Ou seja, não amar o mundo não significa sair do mundo, sair e viver só dentro do seu quarto fechado. Mas é não amar as concupiscências do mundo, né? A ostentação dos bens, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Olha só, mais uma vez ele falando dessa questão de ostentar. Isso é muito claro na Escritura. Paulo, em 1 Timóteo, por exemplo, olha que interessante esse texto. Voltando nesse assunto, porque esse é um dos assuntos mais claros na Bíblia, gente. Essa questão de riqueza é um dos assuntos mais claros na Bíblia. Quando Paulo vai falar lá da modéstia, em 1 Timóteo 2, ele fala o seguinte, olha, é 1 Timóteo, eu estou em 2 Timóteo. 1 Timóteo 2,9, olha o que ele fala. Vai falar da modéstia e ele traz dois aspectos da modéstia. Eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Ou seja, decência, ou seja, tem que se cobrir, e isso vale para os homens também, óbvio. E discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras. Então, ele vai falar que a modéstia ela tem esses dois aspectos. Nós não temos que expor o nosso corpo em público e também não temos que ostentar, né? O que João usou aqui, a palavra ostentação dos bens. Nós não temos que ficar usando coisas caras. Por quê? Porque esse mundo é mau, gente. Tem muita coisa mais necessária para a gente fazer com os recursos que Deus nos dá do que andar com roupa cara. A gente não precisa também usar aquela roupa que não dura nada, mais barata lá do brechó. Não é isso, é um equilíbrio. Existe uma roupa com preço bom e com uma qualidade boa, entende? A questão é o equilíbrio. Mas aí João fala para a gente não amar o mundo nesse sentido, não amar essas coisas caídas do mundo. Mas é por quê? Até o próprio João falou, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, né? Então ele não está se contradizendo, óbvio. Depois ele fala sobre permanecer em Deus. Ele fala muito sobre isso, permanecer. Quem permanece em Deus, Deus permanece nele. Ou seja, é a nossa perseverança, né? A gente permanecer lendo a Bíblia, indo a uma igreja, fazendo boas obras, e isso faz que a gente permaneça em Deus. No capítulo 3, ele vai falar sobre quem não ama o mundo não vai tratar bem, né? O mundo ele vai nos pisotear, ele vai nos humilhar, enfim, o mundo não vai nos tratar bem, porque nós somos cristãos, nós confrontamos o mundo, a gente expõe os pecados do mundo, por isso o mundo nos odeia. E ele vai falar, gente, sobre permanecer em toda a carta dele. Olha só, eu até anotei isso aqui. A permanecer é a palavra da carta. Ele fala isso 21 vezes. A palavra permanecer. Ou seja, o resumo da carta de João, de 1 a João, é permanecer em Cristo. Sempre, sempre permanecer, sempre buscando a Ele, sempre nos voltando para Ele. Né? Permanecer 21 vezes. Ele fala também sobre discernir os espíritos, como a gente discernir um espírito, se ele é de Deus ou se ele não é de Deus. Aí, olha só, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, olha só. Falando dos gnósticos mais uma vez no capítulo 4. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então,
Ele está falando mais uma vez contra a seita gnóstica, que negava a encarnação de Jesus, porque eles acreditavam na ideia platônica de que o mundo material é mau, mas a Bíblia não traz isso. A Bíblia diz que o mundo material é bom. Foi Deus que criou e o próprio Deus falou que é bom ao final de cada dia na criação, né? E aí, mais uma vez, ele fala, ó, quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem diz que ama e não obedece é mentiroso. Ele finaliza a carta com exortações finais, falando mais uma vez que o mundo está sob o poder do maligno, né? Que a gente não deve amar esse mundo. Então essa é a primeira carta de João. A segunda carta de João, que é também a de autoria dele, é falando de algum assunto específico. Ela é bem pequenininha. Qual é o assunto? Pregadores itinerantes levavam o evangelho de um lugar para o outro e os cristãos os recebiam em suas casas, dando-lhes suprimento durante a viagem. Como os doutrinadores gnósticos também tinham a mesma prática, João orienta os cristãos nessa carta a discernir os verdadeiros pregadores do Evangelho para não participar das obras do mal dos falsos pregadores gnósticos. Então, no 7 ao 11, olha, ele fala, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em corpo. Olha só, tal é o enganador do anticristo. Todo que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não os recebam em casa. Então, do 7 a 11, ele começa a falar disso. Não receber esses falsos ensinadores nas suas casas, né? Esse é o teor da carta de 2 a João. A terceira carta de João também é pequenininha. E nessa carta ele elogia Gaio por ter recebido os mensageiros de João e repreende Diótrefes, líder da igreja, que não recebia os seus mensageiros e não deixava os outros irmãos receberem eles em suas casas. Ele fala isso no versículo 9 a 10. Né? Ele elogia Gaio e olha só, amado Gaio, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, ele fala de saúde do corpo e da alma, do espírito, né? Então é uma ideia de saúde integral. Assim como Paulo finaliza 1 Tessalonicenses dizendo que o Deus da paz os encontre irrepreensíveis, íntegros, em corpo, alma e espírito, aqui mais uma vez a gente tem uma evidência bíblica desse cuidado integral do corpo, não só com a saúde, mas também da alma, né? Que a alma, existem duas escolas, uns acham que é corpo, alma barra espírito, né? Que a alma e espírito é a mesma coisa, e existem os tricotômicos, né? O dicotômico e os tricotômicos, que acreditam que corpo, alma e espírito são coisas diferentes. Eu entendo que são três elementos diferentes, né? A alma são as nossas emoções, a nossa razão, né? Nosso intelecto, nosso entendimento. E o espírito é a nossa essência que volta para Deus quando a gente morre, né? Então, João, ele critica Diótrefes porque ele não estava recebendo os seus mensageiros, né? E na segunda ele fala que a gente não deveria receber os falsos mestres, ou seja, ele está falando o seguinte, Diótrefes está falando que eu sou um falso ensinador, né? Um falso mestre, que ele não está recebendo os meus mensageiros. E aí a gente chega na nossa última carta da Bíblia, que é a carta de Judas, também uma carta pequenininha, assim como o terceiro e segundo a João, só tem um capítulo, então na verdade ele só tem versículos, né? Não tem capítulos. E o Judas que escreveu essa carta não é o Iscariotes, nem o Judas apóstolo, mas o irmão de Jesus, que está lá em Mateus 13, 55. As evidências para isso são o fato do autor não reivindicar ser apóstolo e ainda se fazer diferente deles, lá no 17, né, no versículo 17, que ele fala o seguinte, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Então, o que parece é o irmão de Jesus, né? E refere-se a si mesmo como irmão de Tiago, no capítulo 1. Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Né? E Tiago era irmão de Jesus também. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, lá
em Mateus, capítulo 13, 55. Judas destina a carta para um público genérico, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus. Então, assim, não identifica muito bem quem são os remetentes, né? O destinatário, remetente é Judas. Ele escreve a sua carta com urgência, pois queria ter escrito sobre salvação, mas sentiu que era necessário instruir os irmãos sobre a defesa da fé verdadeira, pois alguns falsos mestres tinham se infiltrado no meio da igreja. Provavelmente falsos mestres gnósticos também. Ou seja, provavelmente ele escreveu próximo de João, né? E de 2 Pedro aqui também, ó. Aí, ó, 65 a.C. Provavelmente essa data que ele escreveu, entre 65 e 80, que já a seita gnóstica já estava muito, muito evidente. E aqui a gente tem um texto muito importante que fala sobre a apologética, né, que é a defesa da fé. Porque ele instrui sobre a defesa da fé. Olha só, Judas 3. Embora eu tivesse muito ansioso para escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ou seja, batalhar aqui, a palavra é apologia, que tem a ver com defesa da fé, né? Um discurso ordenado. Então, aquelas pessoas que dizem que Deus não precisa de defesa, Pedro também fala isso na primeira carta dele, a 1 Pedro 3,15. Eu citei isso aqui, olha. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a palavra responder aqui também é apologia, é defesa. Paulo fala muito isso em Atos também, que ele ia nos lugares para defender a fé. Então Deus é óbvio que ele não precisaria nem criar um mundo, mas ele optou criar e ele optou instruir a gente para que defendesse ele. Nós somos advogados de Deus, né? Nós estamos aqui para defender a fé, mostrar a fé de forma racional para as pessoas, não somente apenas lançar coisas aleatórias. A gente tem que entender a cultura que a gente vive, como Paulo fez em Atenas, em Atos 19. Ele entendeu que ele era uma cultura filosófica e ele citou os poetas gregos, por exemplo. Atos 17, desculpa. Ele citou os poetas gregos, fazendo uma ponte cultural com eles, mostrando que a fé ela é racional. Mas quando ele falou de ressurreição, eles falaram, aí já é demais pra gente, né? Então, mas não foi por foi por uma limitação deles, não de Paulo. Paulo tentou fazer essa ponte cultural, né? Então, Judas aqui nessa carta fala do conteúdo das aqui, ó, provavelmente eram mestres gnósticos, né? Olha só. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada, assim como João falou, há muito tempo infiltraram-se no meio de vocês. Eles são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Olha só. Então, eles já estavam começando a tratar tudo como libertinagem, né? É muito comum isso nos nossos dias também. Se entregaram à imoralidade, às relações sexuais antinaturais. Ou seja, esses mestres, além de ensinar mentira, estavam levando o povo à libertinagem sexual. E aí a carta toda é falando sobre isso, sobre esses eventos que as pessoas estavam se infiltrando, estavam caindo na libertinagem. E ele finaliza o seguinte, no verso 22, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia. Ou seja, como ele falou para batalhar pela fé, para defender a fé, para a gente ter piedade dessas pessoas que duvidam. Por quê? Porque até os apóstolos duvidaram, né? Eles, depois de verem Jesus, depois de verem 3 anos Jesus, as mulheres chegaram e falaram, olha, ele ressuscitou, e eles ainda assim duvidaram. E o próprio Tomé falou, só acredito se eu pôr o dedo. Então a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas.
da nossa era pós-moderna que duvidam da fé. A gente tem que ter sabedoria para lidar com eles, né? Então, semana que vem, na outra semana, né, daqui 15 dias, nós vamos entrar no livro de Apocalipse. E eu vou tentar estruturar melhor essa aula, porque eu tenho aprendido, tenho lido alguns livros sobre Apocalipse, eu tenho estudado um pouco mais sobre ele, nós temos pregado na igreja sobre Apocalipse. Então, eu quero estruturar melhor essa aula para a gente entender melhor esse livro, tá bom? Mas o que fica da aula de hoje, de algumas dessas cartas, algumas palavras que me vêm na mente, assim, é perseverança, permanecer em Cristo, nos livrar dessas cobiças da carne, de ostentação dos bens, de acumular tesouro na terra, né? Tiago fala sobre isso. E de permanecer em Cristo, você sempre está conectado com Cristo, porque Ele é a videira, nós somos os ramos, e a gente tem que estar sempre conectado com Ele. Se a gente desconectar dele, a gente morre, né? E Ele está voltando. Ele falou que vai voltar como um ladrão. E a gente tem tido muitos sinais nos nossos dias de que está cada vez mais próximo. Então, que você se guarde dessas concupiscências desse mundo, de riqueza, de imoralidade, que você se preserve santo e santificado para que Jesus te encontre irrepreensível em corpo, cuidando da sua saúde, em alma, cuidando da sua mente, falando dos seus pecados, para você não ficar perturbado mentalmente, e em espírito, que você esteja conectado com Deus, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus permitir. Não voltar antes ou se eu não morrer. Fiquem com Deus.